Pessoal, vocês... ainda está dando sinal ali de que vai começar a gravar. Deixa eu ver. Professor, aqui já começou a gravar, viu? Pronto, começamos a gravar. Mais uma vez, bom dia a todo mundo. Estamos avançando aqui no nosso curso bem muito, né? E hoje eu vou começar o encontro agora, esse momento, apresentando para vocês a nossa atividade avaliativa do conteúdo que eu vou passar hoje, tá? Eu vou passar, entre aspas, né? Eu vou, digamos assim, trabalhar com vocês hoje como início dos estudos de vocês, desse tópico, que é o gênero crônica. O legal de trabalhar o gênero crônica, gente, é que falo brincando, mas pode ser sério. Vocês podem se tornar youtubers milionários se dominarem esse gênero. Porque da maneira como eu percebo, vocês vão ter a chance de perceber também, muitos youtubers que ficaram famosos aí, que tem milhões de seguidores e tal, o que eles fazem são espécies de crônicas. Espécie de crônica do mundo político, espécie de crônica do mundo artístico. Enfim, é como se eles apresentassem a visão deles, a percepção deles sobre as questões da vida, sobre as questões cotidianas. E aí eles fazem vídeos todos os dias de um modo informal. Tudo isso é o quê? A crônica, como vocês vão ver, né? É uma espécie de digitalização da crônica, né? A crônica não mais para ocupar um espaço de um jornal onde não tinha notícia, que é o que a gente vai estudar no nosso diálogo aqui sobre crônica. Mas a crônica gravada, né? E aí, olha, o sujeito faz lá um vídeo com um celular, não precisa dizer o nome, que eu não vou divulgar, para ele não ganhar mais dinheiro ainda às custas da minha propaganda, como se precisasse, né? Mas, enfim, o sujeito vai lá e vocês vão lembrar. Não precisa escrever, não, certo? Mas vocês vão lembrar quem é. Ele põe lá um simples celular e ele conta como é que é andar de ônibus. Pronto. Quer coisa mais cotidiana do que para quem mora numa capital, do que andar de ônibus para quem não tem dinheiro, né? Para ter um táxi, enfim, na nossa realidade. Ele vai lá e coloca um celular e conta como é que foi a ida a um cinema. Ele põe um celular e conta como é que era comer biscoito recheado na casa dele quando ele era criança. Não tem nada mais cotidiano do que isso, e eu digo para vocês que isso é uma crônica, tá? Aí está no formato de narrativa, né? Ou de descrição, pode ter vários formatos. Depois faz uma apresentação imitando vários cantores, e é tão informal que faz até sem camisa, né? Isso é o quê? É a crônica. A crônica tem uma linguagem informal, trata de coisas do cotidiano, pode ter várias formas, pode ser diálogo, pode ser descrição, pode ser carta, no formato de carta, né? Enfim, tem várias possibilidades para a crônica, e os sujeitos que fazem youtuber, eles muitas vezes fazem crônica. Alguns, infelizmente, vocês não precisam dizer nenhum nome, mas também espero que não conheçam, mas eles vão gravar vídeos apresentando uma ira, apresentando um ódio, uma espécie de rancor, uma depreciação, muitas e muitas vezes sem dizer, mas por pessoas como nós, por pessoas da nossa classe, por professores, por pessoas que são do Nordeste, por pessoas que são de uma condição socioeconômica que não é privilegiada, fica tudo implícito na crônica dele das questões do cotidiano, né? Quando vocês verem uma pessoa depreciando, deturpando, por exemplo, o Enem, essa pessoa está deturpando o nosso trabalho, o nosso fazer, está criticando a nós, tá? Mas, enfim, a nossa aula vai ser uma coisa mais leve do que isso, e, infelizmente, a internet está cheia de ódios, que também são uma espécie de crônicas, né? A maneira de ver, porque a crônica tem muito isso de ser o pessoal, né? É a maneira de alguém ver alguma coisa, tá? Enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês a atividade avaliativa, que é a primeira delas, e nós vamos ter 2 encontros sobre crônicas para nós aperfeiçoarmos nosso domínio. Cleiton, você consegue ver a tela aí direitinho? Dá para ler se eu gravar desse jeito? Está?
Dá, professor. Cleiton vai ser meu interlocutor, vai me ajudar. Então, atividade avaliativa 1. Olha, está aqui, olha. Redija uma crônica. Então, vocês já estudaram o texto de Alice no País das Maravilhas e o que vocês produziram ali foram verdadeiras crônicas. Alguns já associaram o capítulo com algo do cotidiano, como é a segunda parte aqui do que está sendo pedido. Olha. Cadê minhas canetinhas? Não? Professor, no caso da crônica, é a pessoa buscar uma relação do que está se tratando na história com o seu cotidiano. Rapaz, a crônica a gente vai ter a aula ainda, viu? A pergunta é ótima, mas a gente vai ter a aula ainda. Os próximos 7 vídeos que a gente vai fazer são sobre crônica. Mas a crônica ela é um texto que resulta de um olhar pessoal de alguém sobre algo do cotidiano. Aí você tem os cronistas da Bíblia, você tem os cronistas da antiguidade, que comentavam as coisas que aconteciam e relatavam, que hoje são tidos como documentos históricos, mas aí quando vem o jornal, quando não tinha notícia para colocar, começou a colocar no jornal algumas coisas, dentre elas a crônica, entendeu? Então, a crônica ela está ligada a isso, ao cotidiano. É algo cronos, é algo do relógio, é algo do dia, é algo da hora, tá? Então, vocês já fizeram isso, 90% de vocês fizeram bonitos textos e quase todos associaram com alguma coisa do dia a dia. Mencionaram que quando não se tem um certo aprendizado, tem um problema, por exemplo, na entrevista de emprego. Outros falaram que quando a pessoa não tem uma certa sabedoria que o capítulo que leu indica, a pessoa acaba ficando solitária, acaba ficando sozinha, entendeu? O que agora vocês vão ser orientados a fazer é reescrever o que vocês já fizeram, melhorando ainda mais esse tom de algo do cotidiano, entendeu? Além de corrigir os erros eventuais de português, de escrita, de representação das palavras, né? Enfim. Então, olha, a tarefa é essa, vamos lá. Redija uma crônica, vocês já fizeram, de ao menos 30 linhas. Se alguém conseguir cumprir esse roteirinho aqui em 30 linhas, ótimo. Se precisar passar um pouquinho, não tem problema, certo? Sobre um fato do cotidiano em nexo com o capítulo de Alice no País das Maravilhas destinado ao seu nome, vocês já fizeram essa tarefa, né? Então, consulte a tabela seguinte para ver se o nome corresponde a um capítulo do conto por haver o mesmo número nos dois. Isso aí vocês já sabem, também todo mundo já leu o capítulo, todo mundo já fez. A redação vai estar com ela em mãos e com a nossa aula de hoje, com a próxima aula, que é a de reposição na data que nós combinamos, que é hoje à tarde, às 13 horas, vocês vão poder mais ainda melhorar e vão escolher um certo estilo de crônica para vocês imitar. Vocês vão ver que vai ficar muito bem orientado, vai ser o trabalho só de sentar e fazer, certo? Refazer o texto, né? Necessariamente destaque algo que ocorra no capítulo, vocês já fizeram, tá? Indique um aprendizado de saber, necessariamente você deve indicar, né? Um aprendizado de sabedoria útil para a vida que se pode obter a partir do que foi destacado por você no capítulo. Vocês também já fizeram, tá? Agora vem uma coisa que é a mais para quem não fez, mas outros já fizeram também, outras pessoas aí. Associar o aprendizado permitido ao episódio do capítulo escolhido com... Né? Associar o aprendizado permitido pelo episódio do capítulo escolhido com algo do dia a dia. Então, vocês vão associar o que vocês indicam como aprendizado com algo do dia a dia. A maioria já fez, certo? Exemplificar possível ganho cotidiano para quem considerar a sabedoria do capítulo. A maioria já fez também, tá? Exemplificar uma perda que alguém pode ter se desconsiderar a sabedoria. Quase todo mundo fez, alguns deixaram de fazer esse trechinho aqui, viu? Construir, aí essa aqui vocês ainda não fizeram. Não lembro de... Só uma pessoa fez, que eu me lembre. Então, construir um capítulo de conclusão com algo positivo para o leitor, porque ficou tão deprê terminar com uma perda, né? Então, vocês fazem necessariamente aí um capítulo, um parágrafo, aliás, para cada um desses trechinhos aqui, olha. Isso tudo vocês já têm, vocês vão revisar, vão combinar comigo para tirar os erros de português, para o texto vir bonito, e vocês vão se tornar cronistas a partir de agora, vão se tornar youtubers muito famosos. Certo? Todo mundo entendeu aí qual é a atividade? Peraí.
Professor, explica só mais uma vez essa parte do parágrafo positivo do capítulo da conclusão. Terminar de uma forma positiva, entendeu? Essa é a única parte criativa propriamente dita que vocês ainda não fizeram. Escrever aí, vamos supor, 6 linhas finais, 5 linhas finais dessa redação, a partir do que você disse, uma coisa positiva. E uma dica que eu dou é vocês criarem um nome para o texto de vocês e esse trecho final você associar com o nome que você deu ao seu texto, certo? Nós vamos ler umas 8 crônicas e vocês vão ver essa questão do título, de como é que eu desenvolver os parágrafos e tal, para vocês imitarem aí, para vocês aperfeiçoarem a escrita de vocês, certo? Umas 5 linhazinhas falando alguma coisa para não terminar tão depressivo, né? Olha, se você não levar em conta esse aprendizado, você vai perder isso e aquilo. Então, para a gente não terminar assim, termine de uma maneira projetando o futuro, uma coisa boa, entendeu? Lá no Enem, eles querem uma intervenção social em que você diz mais de um sujeito que vai fazer mais de uma coisa que vai obter mais de um resultado. Isso é uma forma positiva, né, de terminar o texto. Eu vou querer uma coisa mais simples aqui. Só uma espécie de mensagem positiva ao final. Certo? Ok? Então eu vou encerrar essa parte aqui e a gente vai dar continuidade ao encontro de hoje, certo?